Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Bárbara Franzin, Thiago Raposo, Diogo Gomes, Thiago Rosa e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor. Então desce mais uma dose de boas discussões do automobilismo. Seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade, edição 574, o nosso encontro semanal para falar sobre esporte a motor, com muita informação, muita opinião e muita qualidade. Eu sou o Thiago Santa Rosa e estarei aqui hosteando esses papos malucos que a gente tem e, claro, sempre na companhia de pessoas muito bem abalizadas, com conhecimento incrível sobre automobilismo. Estão aqui, como sempre, Thiago Raposo, Fábio Campos e Diogo Gomes para falar tudo mesmo, do GP de Fórmula 1 da Hungria e também, no caso, algumas pessoas desse grupo também vão falar da prova de Mid-Ohio da Fórmula Indy. Eu vou começar chamando Thiago Raposo, que está de volta aí depois de um inverno curto dessa vez. Ficou aí ausente da última edição. Quero chamar ele porque ele já vai dar os seus pitacos da edição passada, já que não esteve conosco. Seja muito bem-vindo, Thiago Raposo. O que só você ouviu da edição passada e o que você espera da edição 574? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Olá, Rosa, olá, ouvintes. Aí você me pega de calça curta, né? Porque apesar de ter ouvido... A ideia é essa. Eu estava preparado para dar os destaques do GP da Hungria e você me pede para falar do programa da semana passada. Não tem nada assim tão pontual, não. Gostei muito da participação do Euler, né? O exemplo lá que ele deu do jardim da grama, que o pessoal aplaudiu bastante no nosso grupo. Eu gostei também, gostei das discussões, como foram colocadas, né? Apesar de ser um assunto muito recorrente, vocês até comentaram, né? O Thiago pediu para tentar dar um enfoque diferente, é porque realmente é um assunto que, sabe... Ai, vamos lá falar novamente. É preciso falar, mas vamos lá falar novamente de jogo de equipe. Lá vem um pessoal do Café com Velocidade de novo para falar de jogo de equipe. Aqueles malas, né? O próprio Euler chegou a comentar isso. Eu queria, sabe, sei lá, tentar, se é que existe, se tem como dar um enfoque diferente nesse assunto, ou trazer algo novo, porque me parece, sabe, que se a gente pegar na história do programa aí, tem pelo menos umas 50 ou 100 edições em que a mesma coisa é repetida. As pessoas até confundem. Nossa, mas será que eu ouvi isso esse ano ou ano passado, ou ano retrasado? Mas, obviamente, né, se continua acontecendo na pista, eu queria... Era um exercício de tentar tratar o assunto de uma forma diferente. Mas, basicamente, é isso. Sobre a edição passada, sobre essa edição, vamos lá falar sobre a Hungria, né? Agora a gente entra nas férias, né? Umas 3 semanas aí sem corrida. E aí a gente vai chegar então naquele programa prometido, né? A questão do safety car, se deveria abolir realmente todos os safety car virtual e virar o safety car real para juntar o pelotão, quem é a favor, quem não é, a justiça ou injustiça. Esse programa sai, então... Quem está ouvindo esse programa, o Café com Velocidade durante o ano e vendo esse tema sendo prometido aí semana após semana, sempre que acontece alguma coisa, quando acontece ou não acontece um safety car, esse assunto é lembrado aqui do programa, chegou a hora de discutir nas próximas semanas, então já fiquem ligados, já escrevam, já coloca lá no e-mail os pitacos de vocês para que a gente possa desenvolver esse assunto nesses programas especiais que hão de vir nas próximas semanas. Você deixou a bola quicando, eu não vou me recusar a chutar. Diogo Gomes, seja muito bem-vindo ao Café com Velocidade. Qual é o nosso e-mail? E já dê a sua pitaco inicial. Grande Thiago Santa Rosa, prazer falar com você, Raposo, Campos, enfim, todos os ouvintes. Nosso e-mail é cafécomvelocidade@gmail.com, né? O ouvinte está cansado já de ouvir a gente falar, tanto que a gente repete, mas é bom para ficar bem na cabeça e para todo mundo lembrar de mandar os e-mails, né, de participações para a gente.
Mas é interessante que o Raposo falou, né, sobre a semana passada, e eu tava pensando como essa corrida ia se desenrolar depois disso, porque é um circuito que tem dificuldades, né, gera dificuldades para ultrapassagem, assim, em qualquer categoria, ao longo dos anos é assim. É um circuito que já gerou boas corridas, tanto na Fórmula 1 quanto em outras categorias, mas, não sei, eu meio que fiquei com um panorama louco na cabeça, vindo de Hockenheim, e pensei em um milhão de coisas que poderiam acontecer nessa corrida da Fórmula 1 na Hungria, e acabou que meio que não aconteceu nada, né, tem os lances no fim da corrida, mas no geral foi tudo bem morno, mas enfim, a gente entra em maiores detalhes durante o programa. E é claro, também está aqui Fábio Campos, como de costume, trazendo a sua visão, aquilo que só ele vê. Ele que é um cara muito bem informado, além de assistir e pensar todos os detalhes, ele também vai lá em todos os sites de automobilismo, seja aqui do Brasil ou de fora, busca informação, traz o seu ponto de vista. Seja muito bem-vindo, Fábio Campos. Fórmula 1 chegando ao seu período de férias, como mencionado aí já pelo Raposo, pelo Diogo. Como que a gente chega a esse período de férias, na sua opinião, para iniciar esse programa? Olá para você, Rosa, olá para os colegas, olá para o nosso ouvinte, que mais uma vez nos dá aí a honra de prestigiar o nosso trabalho. Vocês, os dois comentaristas antes de mim, acho que passaram uma ideia aí de que o ouvinte está cansado de ouvir a gente. Eu acho que não, acho que o ouvinte está gostando de ver o nosso modo de tentar reciclar os assuntos, né? E participou bem do nosso programa na semana passada, e tem gente mandando pergunta via Twitter, tem o nosso e-mail aí que o Diogo acabou de falar, então eu acho que a interação tá boa, tá legal, tá interessante. Sempre pode melhorar, claro, sempre pode mais gente escrever, mais gente interagir com a gente, mas quem sabe o começo, ou a segunda metade da temporada não ajude a provocar isso, né? A Fórmula 1 sai para as férias, e eu acho que férias, como sempre, eu sou voto vencido, mas eu acho que é um bom descanso, eu sou o único que não está querendo mais depois dessa maratona de 5 corridas em 6 finais de semana, né? Se eu não estou enganado. E eu acho que o descanso é bom, é válido, a gente vai ter essas oportunidades de fazer os programas especiais, como o Raposo falou, que eu acho também é muito bom, acho ótimo de fazer. Né? Embora esse ano a MotoGP e a Fórmula 1 tenham mais ou menos que não sincronizado as férias. No ano passado as duas ficaram um tempão de férias, esse ano a MotoGP fez uma parada menor, a MotoGP já volta no próximo final de semana, mas eu acredito que isso não vai atrapalhar os nossos blocos de Fórmula 1, que são sempre muito bem recebidos pelo nosso ouvinte. É um campeonato bom, né? Eu acho que a gente pode falar de 2018, com ressalvas, claro, com pontos a serem criticados, pontos a serem elogiados, mas eu acho que um clima bom, né? A Fórmula 1 vai para as férias com um clima a Fórmula 1 bateu recorde de audiência esse final de semana na Inglaterra, isso é bom, as pessoas estão ligadas, estão voltando a assistir, podemos dizer assim, né? Não é que deixaram, mas a audiência está crescendo. Então há um momento, eu não vou usar a palavra vibe, que eu acho a palavra mais horrorosa que já inventaram para casar com inglês e português, mas um momento muito, se não perfeito, porque tem um detalhe muito importante que falta, mas eu vou falar durante o programa, que as pessoas nunca podem esquecer, mas as coisas acontecendo de forma, muita coisa interessante acontecendo que pode ser apontada e ressaltada. Então acho que essa primeira metade da temporada, que já passou, né, a primeira metade cruzou em Hockenheim, na verdade, mas enfim, agora com essa parada a gente tem muita coisa para analisar e para projetar para o futuro de 2018. Faremos isso nas próximas horas, né? O Café com Velocidade é sempre um programa analítico, nós temos uma duração um pouco maior até que outros podcasts que existem sobre o assunto, por conta dessa necessidade que nós achamos ser necessária, e por conta da nossa audiência continuamos dessa maneira. E vocês, claro, sempre fazem o nosso programa, como foi mencionado, através do e-mail, através de perguntas pelo Twitter. Fábio Campos está adorando, ele vai esmiuçar o Twitter. Mandem perguntas no Twitter, Fábio Campos está adorando a interação. Ele é o responsável, por sinal, então fiquem à vontade, caso alguém responder mal, é Fábio Campos, tá? Mas brincadeiras à parte, estamos aí curtindo essa interação e, claro, sempre deixando aquele recado inicial, agradecendo aos nossos apoiadores, aqueles que entram no apoia.se/Café com Velocidade e
com uma quantia que vai desde R$1 até valores maiores, 10, 20, 50, R$100, enfim, o que cada um puder contribuir. Essas pessoas nos ajudam a fazer o Café com Velocidade, seja na parte técnica, seja participando com perguntas gravadas por áudio no grupo de apoiadores, um grupo exclusivo onde essas pessoas podem trocar ideia e ajudar a formatar o programa, seja em outras ações que a gente divulga ao longo do tempo. Mas chega de falar sobre o que vai acontecer, vamos falar sobre a prova em si. Hungaroring, prova de Fórmula 1, é o que vai acontecer a partir de agora no Café com Velocidade. Bom, então vamos começar as discussões sobre a prova da Fórmula 1, como eu havia mencionado na abertura. Temos aí muitos assuntos a serem abordados. Diria até que as pessoas aqui no Café com Velocidade, os nossos ouvintes, não ficaram tão empolgados em escrever para o programa, mas quem escreveu trouxe visões bem diferentes de alguns pontos fundamentais até para essa discussão. Eu queria começar com o Thiago Raposo, até porque ele esteve fora a semana passada, eu quero dar uma preferência para ouvir a opinião dele, inclusive, como ele fez na abertura, trazendo um pouco do que ele viu da Alemanha diferente na Hungria, mas, de novo, Raposo, a definição do que aconteceu no final de semana passa muito pela classificação. A grande diferença é que não tivemos nenhuma surpresa na corrida. Uma surpresa que eu digo climática, né? Como que você viu isso? Como que você viu essa, talvez, vitória do Hamilton conseguida no sábado ainda? Eu não ponho a vitória toda no sábado, né? Obviamente que largar da pole foi um grande passo e tudo, mas a Ferrari, com o que apresentou durante os treinos livres de sexta-feira, com o carro com a superioridade que desenhava ter no final de semana, foi um pouco decepcionante, né? Eu acho que o que a gente viu nessa corrida da Hungria é bem o reflexo de uma coisa que a gente bate um pouco na tecla já, da questão da dificuldade de ultrapassagem, de como são estes carros, né? Porque mesmo com um carro superior, né? Quantas e quantas voltas o Vettel ficou atrás do Valtteri Bottas sem conseguir ultrapassar, e depois que ultrapassou, né? Rola até a conversa no rádio, né, de quanto tempo você consegue ir mais rápido, e depois que ele passa, ele prova, né, que ele conseguia mais de 1 segundo mais rápido do que o Bottas, mas enquanto estava atrás, penou, mesmo estando com um composto de pneu mais rápido, né, com ultra macio novo contra o Bottas de macio usado. Então, assim, eu acho que ali deu um tapa na cara de todo mundo de como é realmente difícil se ultrapassar nessa Fórmula 1. Quando você pegou uma reta pequena, onde o DRS não tinha tanto poder assim, porque não dava tanto tempo, né, dele fazer o efeito dele, como aconteceu no Baku, como aconteceu em outras retas maiores da Fórmula 1. Lá na Hungria isso não aconteceu e ficou claro, escancarado, né, a dependência aerodinâmica, como é difícil entrar colado no carro da frente e tudo mais. Então acho que isso foi o que mais ficou escancarado no domingo, e acho que é em cima disso que o Hamilton vence a prova, mais do que a pole, mais do que a chuva no sábado. Obviamente que fazer a pole é bom, largar na frente é bom, mas eu acho que se não tivesse tanta dependência, se a Fórmula 1 fosse, sabe, permitisse mais ultrapassagens, talvez o poderio da Ferrari teria permitido ao Vettel ir lá e buscar o Hamilton, não só o Bottas, mas o Hamilton. Mas como ninguém se ultrapassa nessa Fórmula 1 atual, por causa, se não tiver o DRS, se não tiver esses artifícios, né, a gente ficou refém de várias e várias voltas, sem nenhuma ultrapassagem, sem a Ferrari conseguir ir para frente, o que permitiu no fim que o Hamilton vencesse até com certa tranquilidade.
Eu vou adicionar Diogo Gomes nessa conversa, também já interagindo com um dos nossos ouvintes, Jailson Fernandes, que é um cara super assíduo nos e-mails para o Café com Velocidade. Diogo, o Jailson perguntou o seguinte, ele faz uma pequena menção ao Hamilton, que está guiando o fino, né? E ele pergunta, a Mercedes era melhor na pista molhada ou podemos acreditar apenas a brilhante performance de Hamilton na classificação? E aí você pode juntar esta pergunta sobre o Hamilton ao comentário do Raposo e todas as dificuldades e desafios que apareceram e que a Mercedes e o Hamilton se superaram. Qual é a sua visão a respeito desse tema? Olha, na classificação, acho que tem um ponto a mais na Mercedes. O Hamilton, na chuva, ele anda muito bem, algo, né, historicamente ele anda muito bem, então é algo que tem que ser destacado, e, enfim, os méritos para ele. Mas o próprio Vettel falou depois da classificação, né, que a Ferrari não estava andando tão bem assim na chuva, pelo menos não o suficiente para acompanhar ou estar melhor que a Mercedes, que é a impressão que eu tinha que no seco eles estavam andando bem melhor, né? Nos treinos livres pelo menos ficou bem claro isso, o Hamilton também citou isso até depois da corrida. E na corrida fica difícil fazer comparação com relação a Ferrari e Mercedes, porque o segundo carro da Mercedes, do Bottas, ele veio numa estratégia bem diferente, né? E no carro do Hamilton, a situação ficou muito diferente porque ele conseguiu fazer o primeiro stint mais longo, né? Em comparação ao Bottas, são 10 voltas a mais. E colocou ele numa posição com o Bottas segurando, fazendo ali as vezes de quase que rolha da garrafa, sabe? Segurando as duas rolha Ferraris. Da garrafa. Vamos anotar essa parte. Você não vai chamar ele de wingman? Ah, que decepção que eu fiquei com você. A gente comenta sobre esse wingman mais pra frente. Isso aí dá uma bronca danada. Mas ele se colocou numa posição em que ele tinha a pista livre na frente, obviamente, que ele era o líder, né? E também atrás, ninguém ameaçava de qualquer maneira. Então, ele conseguiu fazer uma corrida muito tranquila. A própria Vettel falou depois da corrida, supôs como seria se ele tivesse ganhado um segundinho a mais antes da parada e se não tivesse perdido aqueles 2 segundos e meio, quase 3 segundos na troca do pneu dianteiro esquerdo, que deu uma prendida ali. Muito provavelmente ele teria voltado à frente do Bottas, né, e conseguiria descontar uma grande vantagem em cima do Hamilton, mas não sei se seria o suficiente para passar, né? Até acho que não, na realidade. Enfim, todas as dificuldades que nós vimos, inclusive do próprio Vettel, com pneus melhores e um carro até melhor, na minha visão, no seco, não conseguiu ultrapassar o Bottas, até que os pneus do Bottas, enfim, chegassem a um colapso de degradação e tudo mais. Então, talvez uma Ferrari ainda melhor, né? Como o Ross Brown falou, é uma Ferrari que depois de 2008, né, só agora em 2018, a gente vê uma Ferrari que em qualquer pista que vá tem chances reais de vencer. Antigamente, nos últimos anos, 2, 3 últimos anos, eles tiveram chances, mas mais chances pontuais, né, em situações muito pontuais, em pistas específicas. Agora a Ferrari se mostra forte em todos os lugares e com um trunfo ainda maior em determinadas pistas. Então, eu acho que até é um momento da Ferrari, ou melhor, um momento de carro da Ferrari melhor. Mas a Ferrari e o Hamilton, principalmente nesse fim de semana, sobre aproveitar muito bem. Eu não acho que a vitória foi só na classificação, né? Porque teve esses desdobramentos de estratégia que eu falei com relação à corrida do Hamilton, mas eu acho que uma grande parte dela foi sim na classificação. A pole foi maravilhosa, naquele dia dá um moral gigantesco, ele larga bem, e na Hungria, historicamente, para a Fórmula 1, a gente sabe que fazer, não só a primeira curva, mas as primeiras voltas na frente, é um indicativo muito interessante sobre quem vai vencer, né? Porque é um circuito que, o Raposo já falou, de ultrapassagem muito complicada. E o Hamilton, com um carro com velocidade que tem, da maneira como estava guiando no final de semana, colocou o Vettel numa situação mais de tentar limitar danos, né, de chegar o mais próximo possível, que foi o que ele conseguiu fazer, do que realmente de ter uma chance de ir lá e brigar. Repito, mesmo que se ele tivesse voltado à frente do Bottas na parada, eu não acho que ele teria velocidade suficiente para ultrapassar o Hamilton. Chegar, até acho que sim, mas ultrapassar aí já seria outro caso. Pensei que você ia falar, chegar uma coisa, passar outra. Mas enfim, acho que aqui a gente uma frase não é universal, viu? Eu descobri com uma frase universal. Eu tava ouvindo as categorias esses dias aí e me mandaram uma dessa, num bom inglês, eu já ouvi no espanhol também. É uma frase famosa lá fora também. Exatamente. Não, eu brinco, mas é óbvio, né, que você faz presente
a necessidade de comentar, né? Chega, tudo bem, vai lá, fica pressionando meio segundo atrás do carro, mas tem que ter algo, como diria algum membro desse podcast, um quê a mais para poder fazer as ultrapassagens nessa Fórmula 1. Fábio Campos, não tem pergunta não, quer arrematar esse assunto com a visão dos nossos dois comentaristas para, quem sabe, abrir os debates sobre esse tema, sobre Hamilton guiando fino? Eu gostei da expressão, guiando fino. Eu também gostei. Eu confesso que até escrevi a frase aqui quando ao ouvir do e-mail do Jailson, porque eu acho que esse é o ponto a ser ressaltado. Eu acho que o sábado fez toda a diferença, né? Eu estava, pouco antes de começar a gravação do café, eu estava participando do Bandeira Quadriculada, que é um podcast do nosso ouvinte André Coelho, e a gente falava um pouco sobre isso lá, né? Agora você tem que dar o endereço, né? Você não pode falar só o nome, você tem que dar o endereço. Eu vou te comprometer, Eu sei um Twitter que é Ban Quadriculada deles, é só entrar lá na página que tem os horários. É um programa que vai ao vivo na segunda noite, e eu consigo participar sempre de um pedacinho para não atrapalhar aqui o café, mas depois ele tem reprise na sexta-feira, enfim, ele não é um podcast como o café que você pode baixar e ouvir. Ele tem horários, ele entra na rádio, acho que é Rádio FT, se eu não estou enganado, mas enfim. É só acessar esse Twitter que eu falei, ou no Twitter desse aqui que vos falo, @campusfb, que tem lá o link para ouvir o programa. Mas enfim, o importante é que a discussão estava caminhando para esse lado, e eu até lembrei lá uma coisa que eu sempre falo aqui, né, que é a questão de sorte, azar, e eu sou sempre muito cético com isso, né? Acho que carro quebrar não é sorte, não é azar, é outro problema, é competência. Mas quando a chuva vem no sábado de uma equipe que estava apanhando na sexta-feira, apanhando no sábado de manhã, aí eu não tenho como usar outra palavra, né? Eu acho que a Mercedes tem muita sorte com a chuva, porque chuva, né, gente, tempo, condições climáticas, é impossível se controlar. Então é sorte e azar mesmo. Então, eu acho que se não fosse a chuva do sábado, não existiria chance para a Mercedes. Não existiria, nem com a Red Bull, eu acho, porque as duas estavam mais rápidas. Quem acompanhou a sexta-feira, os treinos de corrida, né, como se diz, os long runs, era um banho da Ferrari. Não é que a Ferrari estava melhor do que a Mercedes, era um banho da Ferrari em cima da Mercedes, né? O Hamilton e o Bottas estavam rodando, inclusive. Literalmente rodando em curvas, que não é muito comum dos dois, tentando achar ali um acerto, uma temperatura de pneu, enfim, estava se projetando um grande passeio. E vem a chuva, e aí a gente vai esbarrar com esse e-mail do Jailson. Eu acho que a gente está tendo em 2018 a oportunidade, talvez negada em 2017, 16, 15 e 14, de ver, pela superioridade do carro, né, de ver o Hamilton fazer a diferença, né, de ver a genialidade do Hamilton. Né, eu acho que a pole em Silverstone foi uma coisa absurda, porque como ele veio de trás em termos de tempo, eu acho que o que ele fez em Hockenheim, muito da batida do Vettel foi, claro, manchetes, discussões, Twitter e tudo, mas muita gente não percebeu como o Hamilton vinha genial nas voltas de pista úmida, né, vinha ganhando tempo, vinha pondo pressão, talvez até por isso o Vettel erra, né, porque ele poderia ficar ali numa situação talvez, é difícil de dizer, né, mas talvez ele podia levar o carro e a gente não sabe se ele estava até tentando ir um pouco além, já sabendo que o outro estava vindo. E a gente viu a pole em Hungaroring foi incrível, porque depois até colocaram a volta dele, né? Sempre fazem isso, né? Coloca a volta na câmera on-board, ele narrando a própria volta. E uma coisa que chamou muita atenção foi a curva 12 de Hungaroring, que é a antepenúltima curva. Ele foi o único piloto na classificação que fez ela por dentro, porque quando estava aquele temporal, aquele aguaceiro no Q3, todos os pilotos fizeram por fora, que eles abrem a curva, né? Eles não fazem a tangência certinha para evitar a borracha, né? Onde não tem borracha, dependendo da situação, pode ser até melhor. E o Hamilton foi o único que fez, né? Então você vê um detalhe desse, né? Claramente aos nossos olhos, uma atitude diferente, uma linha diferente, uma postura diferente, ainda que seja só numa curva, mas numa pole decidida por 2, 3 décimos, isso faz toda a diferença. Então, eu fiz questão de lembrar disso aqui no café para ressaltar como a gente está vendo a genialidade de um piloto. Eu acho que uma das coisas mais interessantes dessa briga é que a gente está vendo um piloto fazer a diferença. Né? Um piloto está fazendo a diferença mais do que equipamento. Porque equipamento, e eu concordo que a Ferrari talvez seja superior hoje, acho até que repito, Silverstone, Hockenheim, Hungaroring do Seco. A Ferrari está muito rápida, mas o Hamilton faz a diferença, ele puxa para o lado, ele equilibra a disputa mesmo tendo menos carro. Então eu acho que isso é o ponto
a se ressaltar. Repito que se não fosse a chuva, acho que não seria sua história completamente diferente. Mas não é porque choveu que ele não andou bem. Pelo contrário, aí que ele brilhou. E domingo foi mais fácil do que no sábado para ele, né? Inclusive o Jailson, no início do e-mail dele, que é dividido em várias partes, ele até menciona, né, que o GP da Hungria foi marcado pela mudança de clima entre classificação e corrida e que ajudou a definir a posição. Mas, enquanto você falava, Campos, me veio aqui a cabeça, né, um podcast que a gente fez o ano passado, logo após o Grande Prêmio do Brasil, a gente ressaltando o Verstappen, né? Aquela corrida esplendorosa do Verstappen. Aliás, ano passado ou ano retrasado? Ano retrasado, né? Retrasado. A gente falando a respeito do Verstappen, não achando palavras e tudo que ele fez. E aí, eu sempre lembro, mas o Verstappen não ganhou aquela prova. Quem ganhou aquela prova? Quem que foi o cara que, na chuva, não cometeu nenhum erro? Qual corrida vocês estão falando? Desculpa. Qual corrida vocês estão falando? Não sei qual GP vocês estão falando. Interlagos, Isso, aquele show, então, aquele show do Verstappen na chuva, aquela coisa assim, espetacular, passando todo mundo, que coisa maravilhosa. Aí eu não quero desmerecer, em hipótese alguma, o que eu vi do Verstappen. Mas, e o que a gente lembra quem foi, ou qual foi o piloto que teve a pilotagem perfeita, em que em nenhum momento se desconcentrou na chuva, mesmo em todo o período, aquele piloto que não saiu nenhuma vez da pista, que parecia que estava guiando o carro numa condição normal. Quem foi? Então, assim, eu só quero dar ênfase, né? O quanto que o Hamilton guia em pista molhada. A gente não comentou na semana passada, mas talvez com tanta ênfase quanto poderia dar, mas na hora que começa a chover, o Hamilton tira a diferença absurdamente dos rivais dele. Ele é outro nível na chuva. Não sei se Thiago Raposo vê dessa maneira ou eu que estou exagerando um pouco. Não, o Hamilton já há muito tempo, né? Não só o Hamilton, acho que o Vettel também é um bom piloto, porque soltaram na transmissão de que o Vettel não é bom de chuva, né? Acho que esqueceram do Toro Rosso, vitória do Toro Rosso em Monza e várias outras bons desempenhos. Teve um pessoal lembrando, Raposo, de uma ultrapassagem que ele tomou em Interlagos, acho que 2008, do Hamilton. Mas foi um negócio totalmente nada a ver. Acho que esqueceram que ele guiava uma Minardi Barra Toro Rosso, sabe, assim. Enfim, não sei de onde buscaram isso. Então, e tem vários outros pilotos, né, que eu acho que casam com esse perfil, né, e tem outros que a gente fica meio em dúvida, né, o Leclerc, assim, já dá pra, acho, começar a colocar um ponto de interrogação, mas a gente fala disso depois, mas, sem dúvida, são pilotos gigantes, mas eu quero voltar o meu comentário inicial em cima do que o Diogo e que o Fábio falou, até para passar a bola para eles. Eu não nego e eu não tiro de forma nenhuma o mérito que o sábado teve na vitória da Mercedes, só que eu não coloco peso só na questão fizeram a pole porque choveu. Eu acho que a incapacidade de se ultrapassar na Fórmula 1 atual talvez tenha tido até mais peso na vitória do Hamilton do que o fato dele ter feito a pole. Porque se essa Fórmula 1 permite ultrapassagem, a Ferrari, com o carro que tinha, com a superioridade que tinha no final de semana, tinha condições de ir para frente. E a gente viu no domingo essa incapacidade de evoluir, essa incapacidade de passar, essa capacidade de buscar o prejuízo do sábado. Mas é isso que dá importância à pole. Numa Fórmula 1 que não ultrapassa, você conseguir a pole, você conseguiu metade do serviço. Sim, é o que eu falei, eu não estou tirando o mérito da pole, mas eu acho que existe um outro fator. Não é só o fator, choveu, fez a pole e tudo bem. Eu acho que o fator que a gente precisa discutir aqui é esse fator porque ficou muito tapa na cara da sociedade. Evidente, né? Porque evidente. Sair com o ultra macio, novo, com um carro mais de um segundo mais rápido e não conseguir ultrapassar,
o cara que está na frente com um carro mais lento e com um pneu mais lento e velho e desgastado ainda. Então acho que esse aspecto talvez, no meu ponto de vista, pesou um pouquinho mais ainda para a derrota da Ferrari. É meio que um paralelo com o que a gente falou do Hamilton escalando o grid, né? Que é assim, a gente já sabia que existia uma diferença gigantesca e que seria fácil, mas quando você vê acontecendo, dá uma dor no coração, sabe? É meio que, pô, é quase que a realidade batendo na sua cara. A gente já sabia, historicamente, enfim, né, todo mundo que assiste Fórmula 1 há alguns anos sabe como é que as coisas funcionam na Hungria, muito difícil de fato. Mas essa Fórmula 1, que é mais difícil de ultrapassar ainda, gera de se imaginar que teria a dificuldade ainda maior na Hungria, mas quando ela veio, né, assim, quase que pulando na nossa frente, aí ficou ainda mais chocante, porque pro Bottas perder a posição ali, é porque o pneu já estava numa situação, eu acho que quase desesperadora, sabe? Talvez na Fórmula 1 até de alguns anos atrás, sei lá, 3 anos atrás, que já era muito difícil de ultrapassar, o Vettel tivesse conseguido a ultrapassagem, sei lá, algumas voltas antes, não muito antes, mas algumas voltas antes, mas nessa chegou num ponto que mesmo com o Bottas quase não conseguindo sair das curvas, porque o carro balançava de uma maneira inacreditável, mesmo assim ele ainda conseguia ficar segurando, sabe? Então, foi não vou dizer um choque de realidade, porque é uma realidade que a gente já estava ciente dela, mas foi um grande exemplo. Fábio Campos? Eu acho que a questão do Hamilton na chuva é interessante. Eu até estou lembrando aqui de dois exemplos, né? Silverstone 2008, né, com McLaren, e Fuji 2007, também uma corrida molhada, em que foram atuações primorosas do Hamilton. Então a qualidade do Hamilton na chuva é indiscutível, embora eu acho que eu prefiro me lembrar do Verstappen no Grande Prêmio do Brasil do que do Hamilton. Apesar de que ele ganhou a corrida, mas enfim, eu fico com aquele show do Verstappen mais como algo mais valioso. Agora, o Vettel, eu não tenho essa certeza, não. Eu confesso que dá discussão. Eu não vou levar para sempre o Grande Prêmio da Itália de 2008 como, pronto, fez ali e acabou, não precisa fazer mais nada na chuva. Eu acho que pode ser eu não tinha pensado nisso, não estava preparado para essa discussão, mas pensando aqui agora, eu não vejo o Vettel talvez com essa de chuva, né, gente? Só para deixar claro. Não estou lembrando, estou tentando puxar pela memória grandes atuações do Vettel na chuva, e tem essa da Toro Rosso, que é claro, uma grande atuação, mas, né, eu acho que o cara não pode fazer uma corrida e acabou. Ganhou uma corrida Toro Rosso, acabou, vai ser bom para sempre na chuva, até porque o carro é outro, o equipamento é outro, a Fórmula 1 é outra. Né? Então, pode ser que nessa Fórmula 1 atual ele tenha um pouco de dificuldade. Quem sabe? É uma discussão, pensando um pensamento aqui só para jogar para o ouvinte. Né? O que o Hamilton tem feito, eu acho que, não só em pista molhada, né? Eu repito, eu acho que o que ele fez em Silverstone, a capacidade dele de errar pouco, né? Eu acho que isso pode fazer uma diferença gigantesca, porque agora a gente está na seguinte situação. Né? O carro mais rápido está atrás na tabela. Né? Ainda naquela pergunta que me foi feita lá no comecinho do programa. O carro mais rápido está atrás na tabela. Né? Se a gente for analisar, 24 pontos atrás, se eu não estou enganado. Só que o carro mais lento tem o piloto que... eu acho que Spa e Monza, que são as próximas, podem decidir o campeonato. Né? Dependendo do que acontecer, o campeonato pode estar praticamente acabado em Spa ou Monza. Por quê? Se a Ferrari, para mim, vai chegar nessas pistas como nunca chegou há muitos anos. Né? Acho que a torcida italiana em Monza vai dessa vez encher, porque tem uma chance muito clara de finalmente voltar a ganhar em Monza, coisa que não ganha desde 2010, né? Se eu não estou enganado. Então, só que se a Ferrari tropeçar, a Ferrari não tem mais direito de tropeçar. Ela tem que vir em Spa e Monza sem poder fazer o que aconteceu na Hungria, de esses erros de pit stop ou algo que pode ter atrapalhado. A gente, né, tem que lembrar disso também. Né, ou o que aconteceu em Hockenheim não pode acontecer jamais de jeito nenhum, né, de entregar 25 pontos assim para o outro. Eu acho que a Ferrari, o campeonato periga se tá até bom com o Hamilton na liderança. É até um contrassenso falar isso. Né? Normalmente Hamilton na liderança significa campeonato mais chato. Eu acho que é um momento diferente. Se o Vettel tivesse 24 pontos na frente, eu acho que analisando tecnicamente era pior. Só que a Fórmula 1 não é só técnica. Né? Eu acho que esse ano tá se mostrando que nem sempre o melhor tecnicamente vence, mas a Ferrari está no limite em termos de Spa e Monza, ela não pode perder ali, porque se ela perder ali, fica muito complicado. Tem um fato novo, porque Spa e Monza, naturalmente, você lembra das pistas, você lembra de Mercedes, por velocidade de reta,
tá pelo motor sempre mais forte. E se você for seguir essa mesma linha de pensamento, você não vai colocar a McLaren, a Mercedes, você vai colocar a Ferrari como o grande carro, digamos assim. Talvez por características da pista, a Mercedes ainda tem alguma paridade ou até alguma melhora, mas nessa lógica, digamos assim, que vinha sendo seguida nos últimos anos de, não, você tem pistas super rápidas, então a Mercedes vai voar porque tem muito motor, porque, enfim, se você for seguir esses mesmos parâmetros, esse ano você tem que falar a mesma coisa, só que tirando a Mercedes e colocando na Ferrari. Então, só aí já... Exemplo, né, Diogo? Silva é um grande exemplo. É verdade. Só aí já é um ponto diferente. Mas voltando rapidamente ao que você estava falando sobre o Hamilton, você estava falando sobre chuva, e aí você citou no fato até de grandes apresentações e poucos erros. Eu lembrei rapidamente de uma conversa que eu tive um tempo atrás no Twitter com o Will Mesquita, do Papaya Orange. É um blog sobre a McLaren e tudo mais. A gente estava comentando sobre o Papaya Orange, grande Mari Espada também, um abraço. Também. E ele tava... Mesquita, se eu não estou enganado. Isso. E o Will tava falando que... Ele falou assim, eu tava comentando, eu não lembro a última vez que o Hamilton cometeu um erro grave, assim, por culpa dele só, que fez ele abandonar uma corrida. E aí, eu mato mais pra conseguir achar alguma coisa. Me veio na cabeça Espanha 2016, aquele toque das duas Mercedes, mas eu não acho que tenha sido culpa dele, nem um pouco, nem do Rosberg. Mas assim, a gente chegou a um ponto que a gente tava em, sei lá, sabe, McLaren em 2012 para tentar achar alguma coisa e não achava, sabe, assim, uma clara, por exemplo, o Vettel em Hockenheim, uma clara assim, de, ele vinha, ele errou e ele perdeu a corrida ou ele perdeu uma boa classificação por conta disso. Talvez tenha que ir lá em 2011, naquela temporada desastrosa, para poder achar um erro assim de, um erro crasso que ele jogou a posição fora por conta disso. Talvez, por exemplo, Valência 2012, aquele lance com o Maldonado, mas também é interpretativo, sabe? Então, assim, é um piloto que já tem uma boa sequência há um bom tempo. Simbolicamente, essa Hungria foi o local onde ele conquistou a primeira vitória dele com a Mercedes, né? Ainda antes da época híbrida, né? Em 2013, quando ele fazia aquela transição, aquele carro super rápido, mas que degradava o pneu, que era uma bagaceira. Então, assim, o Hamilton vem num nível muito alto há muito tempo, né? E com o carro certo na mão, é o que a gente está vendo. Olha que dado interessante para você, Diogo, e para o ouvinte do café. Você sabe qual? Vou fazer uma pergunta se um de vocês três souber. Vocês sabem qual foi o último piloto, antes de Hockenheim, a abandonar um grande prêmio por erro, liderando uma corrida? Por erro, eu não lembro. Eu lembro do Vettel abandonando... Eu confesso que tive que procurar ajuda. Eu não consegui saber de cabeça. Eu lembro do Vettel em 2011, Abu Dhabi, mas não foi por erro dele. Acho que foi pneu que furou, algo do tipo assim. Raspa na largada ali naquela lá, né? Raspa com a McLaren, o pneu fura, ele roda na curva 3. Mas eu falo, o piloto cometeu um erro mesmo, assim. Ele perdeu sozinho, sem contato com outro carro. Vamos para os anos 90, por acaso? Quase. Não chegou a tanto, mas foi quase. Caramba. Então realmente faz não vou tempo. lembrar. Outro deve saber a resposta, tá calado. Não, eu lembro do... Também. Tem aquele famoso caso do Hackney. Do Hackney, que tava liderando e abandonou na última volta, né? Mas não foi erro, né? Foi... Na Espanha, quebra o motor em 2001. Foi Alonso no Canadá em 2005. E estava liderando a corrida, bate no muro, que não é o dos campeões, é aquele muro ali na saída da curva 4, se eu não me engano. Enfim, ali um pouquinho antes onde bateram Stroll e Hartley esse ano, ou naquela curva anterior àquela. E foi a última, olha só, 2005, hein, um piloto liderando a corrida. E eu confesso que não consegui lembrar, e alguém no Twitter que sabia a resposta lá, e eu achei, enfim. Mas é impressionante, né? 13 anos. 13 anos é muito tempo. Bom, alguém quer mais comentar a respeito desse tema? Eu âncora, eu só queria, até aproveitando que foi você mesmo, Raposo, que chamou esse assunto, a gente meio que passou por cima aí da importância que o Raposo está dando em cima da questão de poder ultrapassar. Eu vou dizer o seguinte... Isso cagaram, já não vou, não é nisso que eu vou voltar, não. Isso, Raposo. Seja mais classudo, use termos mais adequados ao programa, não fale assim. Eu ia falar que o seu tema até é interessante, porque vários outros ouvintes aqui mencionaram a questão das duplas.
entre Bottas e Raikkonen, mas eu acho que entra mais nesse ponto aí a questão de ultrapassagem nessa pista, e por isso que não dei tanta ênfase ao seu comentário inicialmente. Mas o que você quer falar a respeito deste tema ainda? Não, o que eu quero falar é que tanto o Fábio Campos quanto o Diogo Gomes, em momentos distintos das suas falas, chamaram a atenção para a genialidade de Lewis Hamilton, e me deixa muito triste esse assunto, a genialidade de Lewis Hamilton ou a genialidade de Sebastian Vettel. O que é preciso para que um piloto gênio seja reconhecido? Porque eu vejo as pessoas hoje assistindo a Fórmula 1, sabe, sem perceber o que estão vendo, o que estão testemunhando. Pessoas com picuinhas de, eu não gosto do Hamilton por isso, porque, o cabelo dele, eu não gosto do Vettel por isso, porque pede bandeira azul. Umas bobeirinhas que fazem essas pessoas fecharem os olhos ou não abrirem o quanto é necessário abrir para admirar e bater palma porque esses caras estão fazendo na pista. Tem gente que acha que é um absurdo do outro mundo comparar Hamilton e Vettel a grandes nomes da Fórmula 1 do passado. Não vou nem citar aqui, mas grandes nomes da Fórmula 1 do passado. Acho, nossa, mas que absurdo você querer comparar Hamilton com tal piloto e tal. Então me entristece um pouco. Às vezes ele até é melhor, né, que esse tal piloto. Pois é, então gênios realmente dando espetáculos aí, quase que semanalmente pra gente, e as pessoas deixando passar despercebido. Esse tema é bom. Fábio Campos já levantou a mão. Eu só queria falar antes disso que a questão do cabelo do Hamilton, a questão das bandeiras azuis do Vettel, como o Raposo falou, são totalmente secundários. O caso do cabelo do Hamilton, para mim, é secundário até na questão humana. Cada um usa o cabelo que quiser. Ricardo, Vettel, Hamilton, tem todo o direito de usar o cabelo que quiser. Ninguém precisa comentar nada. Isso chega a ser desrespeitoso, inclusive. Em alguns momentos chega a ser até preconceituoso, dependendo do tom, mas não vamos entrar aqui nesse ponto. No caso das bandeiras azuis, olha, fazia tempo que eu não ouvia um rádio do Vettel reclamando. Só foi aparecer um rádio, no momento que sim, tinha muito carro na frente dele, até imaginei que poderia ter uma reclamação. Já surge lá, várias reclamações, lá, o Vettel só sabe fazer isso. Gente, vamos dar valor a esses pilotos. Não é porque a Fórmula 1, que o Raposo mencionou bem, é uma categoria hoje que tem uma dificuldade em dar oportunidades de ultrapassar, que esses pilotos que estão guiando não fazem um esforço e não fazem um controle do carro que outros não têm, que outros não conseguem ter. Isso dá o valor. Esses carros, por mais que sejam difíceis de ultrapassar, eles são hiper difíceis de se guiar, exigem muito dos caras. Veja o Hamilton depois que saiu da prova, a prova quente, um circuito com muitas curvas, 70 voltas, só praticamente virando de um lado para o outro. O cara consegue fazer ritmo de corrida ali muito próximo, os tempos de volta um do outro, sem perder tempo. O Vettel guiando muito mesmo para poder chegar à frente, mesmo com toda a dificuldade. Então tem que se dar esse valor, sim. Eu acho importante fazer essa ressalva. Fábio Campos. Esse assunto eu me sinto quase que compelido a falar, né? Porque uma frase que eu sempre uso aqui no Café com Velocidade é que a gente não pode se acostumar nem com o que é um lixo, como por exemplo o que aconteceu em Hockenheim, a gente não pode se acostumar com o ruim, com o anti-automobilismo, como a gente não pode se acostumar com a genialidade, né? Os dois extremos, a gente também não pode, em inglês eles falam, né? Dar como se fosse fácil, né? Aceitar como se fosse de bandeja, né? Apesar de que eu continuo achando que a prova do Hamilton em Hockenheim não foi épica, uma discussão que a gente teve aqui no café semana passada, se eu não me engano, até também coloquei lá no Twitter, enfim, teve gente até que discordou, mas isso é normal, entendo a discordância, mas eu continuo achando que não foi uma prova épica, foi um resultado épico, né? Discordei do Eylor na semana passada, mas enfim, isso posto é essa questão, né? Eu acho que há momentos
que a gente também não pode se deixar levar só, porque automobilismo é percepção. Estou repetindo outra frase que eu sempre falo aqui, né? Só porque a gente tem a percepção da genialidade do Hamilton, a gente sabe de muita coisa, a gente tem a ideia de que ele é um grande piloto, que tudo que ele faz é genial, né? Que todas as pilotagens dele são geniais. Eu acho que na Hungria foi talvez uma das vitórias mais fáceis da carreira dele. Só que essa questão que a gente está vivendo, Vettel versus Hamilton, né? E o Diogo até reforçou aqui fora do ar, né? Nós temos 2 tetracampeões brigando, né? Eu até escrevi um Twitter sobre isso, mas não publiquei. Eu sou assim, eu escrevo tweets e não publico. O que falta é aquilo também que eu já disse aqui, a batalha na pista, para a gente ter a percepção da briga mesmo. Porque a gente está vendo 2 tetracampeões do mundo brigando, isso é ótimo, eu já até falei aqui 2 edições atrás, né? Que isso era para estar pegando como se fosse como o tênis, muitas vezes, para quem não é do tênis, para ver um Nadal e Djokovic, né? Que às vezes quem não é para assistir. Eu, por exemplo. Aí, eu também, eu sou obrigado a dizer que eu não sou do tênis, mas muitas vezes paro para assistir o tênis. Eu gosto do basquete, mas eu não acompanho a temporada inteira, como o Rosa faz, da NBA. Mas eu tenho um momento ali em que eu vou parar para ver. Eu sei que ali agora é a hora do gênio fazer a diferença. Então falta a Fórmula 1, isso, que é a briga, né? Não sei se vocês estavam falando aí, reclamando de a gente não ter discutido a questão das ultrapassagens ou não, é a mudança no carro. A Fórmula 1 precisa mudar esse carro por causa disso. Ela precisa trazer o campeonato de 2018, tá legal? Tá legal, mas tá legal muito mais no periférico. Não vou falar superficial, que talvez seja muito forte falar, mas tá mais legal ali no abstrato, que eu chamo sempre, né? Campeonato é uma coisa muito legal, mas é uma coisa abstrata, né? Corrida é coisa concreta, sempre falo isso. E eu acho que tá faltando um pouco mais disso. Falta um pouco do roda com roda, falta um pouco do Grande Prêmio da Espanha de 2017. Né, onde os dois tocam roda, os dois literalmente tocam rodas. Né, então, só que é muito raro. Em 2018, a gente quase não viu. A gente está vendo, olha que interessante, a gente está vendo o Hamilton bater com o Raikkonen, já viu em Silverstone, a gente viu o Bottas e o Vettel toda hora trocando tinta, e a gente não vê, olha que coisa, né, a gente não vê Hamilton e Vettel, né, pouco em 2018. Então, eu acho que para as pessoas admirarem, eu acho que na fala do Raposo tem uma questão, né, muita gente não está predisposta a isso. Muita gente está predisposta a assistir corrida por outros motivos. Para ver o carrinho mais bonito, para ver... Cada um tem o seu motivo. Cada um pode... Não estou falando que tem um mais certo ou errado do que o outro. Agora, quem assiste o esporte a fundo, quer ver o melhor ganhar, quer tentar aprender a técnica, quer tentar ver o que o cara está fazendo de diferente. Eu fiquei maravilhado quando eu vi essa questão do Hamilton na classificação de sábado, falando, eu fiz por dentro. E o Anthony Davidson virou para ele e falou assim, mas está todo mundo fazendo por fora? Você fez alguma coisa? Ele falou, eu fiz por dentro. E aí a câmerazinha mostrou ele fez por dentro. Então ver esse lado diferente, eu acho muito, muito interessante. Só que as pessoas não têm essa predisposição. Muitos não têm. E aí eu vou voltar no Marcos Octaner, no, meu Deus, acho que foi o Pablo Serin que falou lá no grupo, aquela discussão da diferença da visão do café, que eu acho que é muito útil e aquilo não me sai da cabeça, né? É a nossa função aqui no café. Acho que a gente tem ouvintes que estão embarcando nisso com a gente e a gente está tentando justamente fazer essa questão do modo de ver automobilismo um pouco diferente, para o lado de não só de clichês ou de imagem de piloto, e tentar entrar. Foi o que eu tentei fazer, por exemplo, aqui agora na questão do Vettel, né? E não sei se é tão bom de chuva, mas é uma discussão, são opiniões, enfim, são pensamentos soltos traduzidos em palavras. Dizia uma música que eu não lembro qual é. Talvez o Raposo saiba qual é. Com certeza. Não sei qual música é. Com certeza ele vai saber. Pensamentos soltos traduzidos em palavras. Quem canta isso, Raposo? Essa eu falei, hein? Acho que é J Quest, hein? Eu acho. J Quest. Por isso que ele não sabe. Eu gosto bastante de J Quest, mas não é, né, das que eu domino completamente. Se fosse dos anos 80, 90, ele saberia. Se fosse então do Rio Grande do Sul, de corda salteado. Diogo Gomes, quer falar alguma coisa a respeito desse tema? Para fechar? Não, só fazer antes de fechar, o Campos falou que, né, a Fórmula 1 tem que mudar esse carro, e a gente já debateu até isso em programas anteriores. Só lembrando que a gente vai ter teste agora, terça e quarta, nesse programa sobre Fórmula 1, como já é padrão, sempre sai na segunda-feira, meia noite, meia madrugada. Mas na terça e quarta a Fórmula 1 vai estar treinando, aí testando, né, aí na Hungria, e existe a possibilidade de já algumas equipes já levarem os primeiros protótipos de asas dianteiras que podem vir em 2019. O Williams vai andar, então... Você viu a asa? Não cheguei a ver imagens ainda. Vou colocar no Twitter, eu tive a imagem, vou colocar no Twitter, me decepcionou um pouco. Achei pouco radical a mudança, mas enfim. Fábio Campos ainda não aprendeu. Qual é o seu Twitter, Fábio Campos?
Acho que eu já falei, não falei, não? Então eu falei. Não, Fábio Campos. Eu falei de bandeira quadriculada, desculpa. Foi @CampusFB. E sempre quem seguiu o @CampusFB, depois o Diogo Gomes fala dele, o Rosa, o Raposo, mas tem que seguir também o @Café Velocidade, né? É desse jeito que escreve, @Café Velocidade. E seguir também o Campus FB, o Rosa, o Diogo, os deles são malucos, o meu é fácil de lembrar. O desses outros todos aí, esses 3 aqui do programa, é tudo maluco o Twitter deles. Como maluco, o meu é Thiago THRSR, tudo junto, tão simples. É porque você tava com o nome russo lá, e eu achei que isso aí era... Eu não entendo nada de Twitter, aquilo era só o seu nickname, né? Era só o seu nickname. Exatamente, época de Copa do Mundo, sabe como é? Diogo? Não, enfim, vamos ver o que sai dessas asas. O Fábio Campos vai dar um spoiler do bem aí pra gente. O spoiler do spoiler do spoiler, né? Mostrar o spoiler. É um spoiler do bem, mas assim, eu fiquei bem curioso. Eu, inclusive, hoje cedo, por alguma razão, sei lá porquê, eu vi uma imagem da BMW 2009, eu acho. O carro mais feio da história da Fórmula 1. E eu lembrei o quão feia aquela asa dianteira e eu fiquei com isso na cabeça por alguma razão, mas acho que não deve ser daquele estilo não, né? Mas, não, enfim. É parecido com o atual jogo, eu achei muito pouca mudança, tem muita convergência de linhas. Mas eles se apresentaram como um protótipo, né? Eu esperava uma asa mais limpa. Talvez seja só os rabiscos iniciais, não sei. Mas assim, não pode ser só rabisco porque uma asa dessa é carérrima. Já é pra teste, né? Você já vai pra pista, não pode ser uma coisa tão fora da realidade, né? Bom, desse assunto aqui acho que encerramos e temos aqui um assunto que tomou conta aí dos e-mails, tá? Que é o Valtteri Bottas. O assunto é um piloto específico e assim, é curioso, tá? Porque a gente vai falar da percepção do Bottas como piloto e também vai falar das atitudes dele. No primeiro momento, vamos aqui para os e-mails, onde tem muito a percepção. O Jailson, que, como eu falei, divide os e-mails por tópico, no tópico do Bottas, ele coloca assim, Bottas, o escudeiro. O piloto finlandês fez um papel quase perfeito de escudeiro nessa prova. E aí, no final, ele pergunta, até que podemos jogar na conta da estratégia da Mercedes as últimas voltas desastrosas de Bottas? O Michael Knopak, ele fala assim, duplas. Se não fosse o jogo de equipe feito pela Mercedes e pela Ferrari, os chamados segundos pilotos estariam na briga pelo título? Olha a percepção, não tanto a pergunta se é briga pelo título, a gente pode até responder, mas olha a percepção do jogo de equipe sendo utilizado, no caso Raikkonen e Bottas, que foram chamados antes para os boxes e que tem a ver com esse assunto. Gabriel Correia, ele fala lá, né, que o Hamilton teve uma corrida serena, compartilhando um pouco da opinião do Fábio Campos, e ele menciona, né, usando o Valtteri como escudo contra as Ferraris. Marcelo Cesarino também menciona, e ainda um excesso de ordens de equipes, um absurdo. Todas as corridas Bottas e Raikkonen recebendo ordens ou tendo estratégias suicidas para favorecer seus companheiros. Josué Fraga, anotem, somente Hamilton na Mercedes e Vettel na Ferrari venceram corridas por essa equipe. E ele até reclama que o campeonato acaba caindo na mesmice por conta de ordens veladas de equipe e uma acomodação dos pilotos. E por fim, Thiago Raposo, nós temos um áudio do Ricardo Banniman para arremeter ou para dar um direcional para essa discussão sobre Bottas, segundo piloto de equipe de ponta. Vamos colocar esse áudio agora. Vamos lá, Thiago Santa Rosa. Vamos aqui desbloquear o nosso WhatsApp e aperta o play, como diz até o José. Bom dia, boa tarde, boa noite. Uma pergunta para o senhor Thiago Santa Rosa. Na parte final, o Valtteri Bottas fez uma manobra de kart de várzea, aquele kart maroto, aquele kart de quem não sabe que usa, na verdade, o borrachão, ele sabe que não tem que usar e mesmo assim usou. Brincadeiras à parte, Thiagão, muita maldade no que o Bottas fez, ou é isso mesmo? O cara não tem que deixar passar, porque corrida é isso aí, é faca nos dentes. Forte abraço, galera. Obrigado, Ricardo Banniman, pelo seu áudio. Ele que é apoiador, apoia
apoia.se/Café com Velocidade para você saber como participar e também mandar a sua pergunta via áudio. Eu te respondo, Ricardo Banniman, um pouco com um questionamento, se é que isso é possível, do Jailson. Porque ele pergunta, né, como eu tinha mencionado, até onde podemos jogar na conta da estratégia da Mercedes as últimas voltas desastrosas do Bottas. A gente pode jogar, na minha opinião, completamente na conta da Mercedes as voltas desastrosas do Bottas. Porque ele ficou sem pneu. Porque ele teve que se arriscar por causa do Hamilton. Aí entra a questão. O Bottas se assume segundo piloto. Nesse sentido, povo, primeiro agora Fábio Campos. Você concorda comigo ou não? Ou você tem uma visão diferente? E o que você acha desse assunto todo que é bem interessante? Você diz exatamente do Bottas? É. Esse assunto todo, Bastante coisa do Bottas para comentar. Não, eu discordo do. Eu discordo do e-mail do Banniman, do áudio do Banniman, que eu não vi esse erro todo do Bottas tão descachado, assim, tão barbeiragem, como ele colocou, né? Fiquei com essa impressão. Eu acho que é um toque de corrida, não vejo como algo tão assintoso. Assim, com o Ricardo é diferente, né? A partida Bottas-Ricardo é outra história. A gente tem que pontuar. Estamos falando disputa, primeiro Bottas. Eu também fiquei com essa dúvida. Estava com medo de começar o comentário falando da manobra errada. Mas eu acho que o Vettel arriscou muito ali. E eu analisei a imagem em câmera lenta. Aliás, só fazer um parênteses rapidinho, tá? A questão das bandeiras azuis, que um de vocês aí citou que o pessoal ficou reclamando. Eu acho que nessa hora é bom você assistir uma transmissão mais envolvida, né? Nesse momento da corrida, na Sky, o Anthony Davidson, que assiste a corrida na central da televisão, ou seja, olhando várias telas, as câmeras on-board e tudo, ele entrou na transmissão e contou, acho que 7 ou 8 bandeiras azuis o Sainz teve e não cedeu a posição para o Vettel, ou seja, o Vettel tinha total razão. Então, só para corroborar o que um de vocês, que eu me esqueci agora, citou aí, falando que todo mundo acusa o Vettel, mas, enfim, nessas horas é bom você ter uma transmissão envolvida porque te dá esse esclarecimento. Depois até mostraram, depois da corrida, enfim, teve muita bandeira azul mesmo. Fecha parênteses. Eu acho que o Vettel arriscou, porque eu acho que o toque ali poderia... Eu vi em câmera lenta e eu acho que o Vettel faz a curva de um jeito como se não tivesse nenhum carro perto. E eu acho que ali ele arrisca. Não estou falando que o erro foi dele, ou que tinha que ser culpado. Até coloquei no Twitter hoje mais cedo que tá certo não culpar ninguém. Foi um toque de corrida, é um lado até positivo de 2018. Né? Não sei se eu estou sendo otimista demais. Eu não gosto de toque, eu não gosto de batida, não é o que me motiva para assistir corrida. Mas várias dos toques de 2018 são de vontade, né? Excesso de vontade. É melhor você ver piloto batendo por excesso de vontade do que entregando a posição por gentileza, por favor, tenha bondade, aceita um cafezinho e pode passar. Que está virando uma coisa também preocupante que a gente já discutiu aqui. Então, para resumir o comentário da manobra, eu acho que, depois eu quero falar mais do Bottas, mas o Raposo já pediu a palavra, enfim, a gente entrar no Bottas de uma maneira mais forte, eu acho que a manobra foi muito 50-50, mas eu vi uma certa, não vou dizer irresponsabilidade, mas uma certa... O Vettel arriscou muito ali, fazendo a curva muito fechada, assim, como se não tivesse nenhum carro ali. Talvez se ele abrisse um pouquinho... É perigoso, o cara também exigir do cara ter esse cálculo milimétrico a 300 por hora, né? Se eu abrir aqui eu vou perder a posição. Mas ele fecha de uma maneira que o Bottas, na hora que ele bate, por isso que eu achei legal de ver em câmera lenta, o Bottas ele acaba tendo que tirar o carro, sobe naquela zebra, né? Naquele meio fio ali, e ali ele perde o carro. Então é uma coisa mais reativa do que o cara que vem de trás e arrebenta o outro. Não foi isso, não foi essa manobra que eu enxerguei. Thiago Raposo. Não, eu concordo sobre essa questão, né? O que eu pedi a palavra para falar do Bottas nem é sobre essa manobra, mas a forma que o Vettel fecha, eu acho que ali todo mundo esperava aquela curva mais aberta, já tinha ultrapassagem, estava efetuada já, então acho que até o Bottas é pego de surpresa, joga o pé no freio para tentar evitar algo maior e acaba que ainda perde o bico. Acho que se o Bottas tivesse má intenção ali, sabe, a gente não teria visto fumacinha saindo do pneu dele, teria realmente deixado o carro ir, rolar e tocar na Ferrari do Vettel. Então eu também... Você pegou uma intenção ali, Raposo? Eu achei que no áudio do Banniman tava mais ou menos isso, né? De que perguntando se o Bottas tinha ido para esse lado. Podemos comparar de alguma forma? Não. Podemos comparar este acidente Bottas Vettel com
Raikkonen e Hamilton em Silverstone? Eu acho que são manobras diferentes, né? Assim, o Raikkonen vem de lado, né? E acaba empurrando o Hamilton, né? Esse foi aquela triscada asa-pneu, né? Foi uma coisa em velocidade rápida, né? Essa estava em velocidade muito mais rápida. Né? Eu acho que o Hamilton não fechou tão abruptamente também como o Vettel. Exatamente. Isso que eu ia falar. Eu acho que o Raikkonen perde a freada de uma maneira clara. O Bottas não. E só para dizer, já está no meu Twitter a asa nova de 2019, viu, Diogo Gomes? Por sua causa. Eu não ia twittar essa hora da noite, mas por sua causa tá lá a asa de 2019. Continua, Raposo. Pessoal que fica fazendo coisas em paralelo enquanto grava podcast. Tipo eu. É a primeira vez na vida que eu tweeto durante o café. Vocês podem analisar minha timeline. Nunca fiz isso. O Raposo tem razão de puxar minha orelha, mas foi só essa vez. Mas eu queria falar sobre o Bottas é porque ficou vendendo uma imagem do Bottas de que, pelo menos foi a percepção que eu tive, né? De que o Bottas poderia ter ido muito mais além, mas não foi para ficar fazendo o papel de escudeiro. Gente, o Bottas fez para mim o que ele fez nessa corrida da Hungria, o que eu espero do Bottas. Não tô falando. Você diz não na manobra, né? Você tá falando na corrida. Em desempenho. Em desempenho. Entendi. Ele andou o que eu espero que o Bottas anda. Em nenhum momento eu esperava que o Bottas acompanhasse o Hamilton, por exemplo, em velocidade. Mesmo que as Ferraris... Vamos tentar fazer um exercício aqui. Tentem tirar... Vai lá, assim, com um passe de mágica, tire as Ferraris de trás do Bottas. Elas não estão mais ali. Eu acho que o Bottas continuaria andando naquele mesmo ritmo dele. Pra mim, aquele é o ritmo do Bottas. Aquele é o Valtteri Bottas. Esse é o Valtteri Bottas. Então ficou... As reportagens da Globo foi muito em cima disso. Nossa, na largada ele já jogou pro meio. Tem que defender a posição. Não é porque o Hamilton tava ali. Na largada vamos fazer outro exercício. Tira o Hamilton da frente. Eu acho que o Bottas jogaria pro meio para se defender da mesma forma como ele fez. Então, eu acho que o Bottas andou o que ele consegue andar. Que foi aquilo. Mas você não acha uma coisa? Uma pergunta para você. E que calhou de ajudar o Hamilton. Mas eu estou fazendo uma pergunta, não estou querendo colocar a minha opinião através da pergunta, não. Estou fazendo uma pergunta que eu realmente não sei a resposta. Você não acha que as estratégias ali do Bottas, talvez o Raikkonen é puxado e depois ele vai atrás, você não acha que a estratégia talvez tenha dado essa impressão para as pessoas? Olha lá, vai fazer uma estratégia defensiva. Não sei a resposta, repito, estou fazendo uma pergunta honesta. Essa, aliás, é a pergunta que eu queria fazer para você, Raposo. Então, aí a gente não sabe também, né, o que estava previamente estabelecido pela equipe, né, e a gente pode supor, e faria muita lógica também essa... de defender, e a gente vê que isso acontece, né, de equipes fazendo a manobra de se defender. Uma equipe para antes e a outra para imediatamente depois para se defender e tal. Sim, exatamente. Então, nada de muito errado também disso acontecer. Mas o meu comentário veio muito em cima de que, principalmente o editorial da Globo, no Fantástico, em todos os lugares que apareceu sobre a corrida depois, bateu muito na tecla de que o Hamilton venceu porque o escudeiro dele fez um belíssimo trabalho. E fez mesmo, não estou tirando, não estou falando que o Bottas não fez, eu só acho que o Bottas anda aquilo ali. Porque me pareceu em alguns certos momentos de que o Bottas abriu mão da vitória para trabalhar para o Hamilton. E eu acho que isso aí já é muita forçação de barra. Isso a gente aconteceu em Hockenheim, isso a gente viu em Hockenheim. Sim. Isso a gente pode afirmar Hockenheim. Né? Ali ele abriu mão da vitória. Ele foi ordenado a abrir mão da vitória. Sim, ele demorou longos 3 segundos para responder, para dar o ok. Foram longuíssimos, assim, 3 segundos. Sim, entre a postura dele, eu acho que aí vai, né, nós vamos criticar a postura do piloto, que já fizemos no outro programa. Mas na edição passada até mencionamos isso. Mas ali teve uma ordem. Mantenha a sua posição, né? No caso, na Hungria, não teve ordem alguma. Ele andou nesse ritmo. E pelo que eu estou entendendo do Raposo, e eu quero ouvir Diogo Gomes também para ver se ele tem essa mesma percepção, ele está indo numa linha diferente dos nossos ouvintes. Os nossos ouvintes enxergaram o Bottas como o fiel escudeiro. E você, Diogo, tá na linha do Raposo, tá na linha dos ouvintes? O que você tem a respeito para dizer? Eu acho que o Bottas, ele não tinha muito mais para entregar, mas né, a questão
de ele atuar como ali uma posição de segurar as duas Ferraris. É uma posição, melhor dizendo, né, no singular, que o Bottas já teve anteriormente, executou bem também, inclusive eu lembro bem de ocorrer na Espanha há um tempo atrás. Então, assim, por mais que eu acho que é uma situação o Bottas não, perdão, o Kimi, isso. O Kimi vai lá e consegue, para um pouco depois também, né, como o Raposo falou, a questão de responder a estratégia, mas ao mesmo tempo que eu acredito que era só isso que ele tinha, eu acho extremamente conveniente que as coisas tenham acontecido daquela maneira, sabe, daquela forma, e que, enfim, é estranho, sabe, no todo a coisa não soa muito limpa, mas eu acho que no final das contas o ponto independente de ter um wingman, olha aí a expressão, independente de ter um cara ali do lado ajudando e tudo mais, o Hamilton, ele fez por merecer. Foi uma vitória que acabou se tornando muito fácil. Eu acho que se eu não tivesse desempenhado um papel tão forte, né, porque um papel muito presente, o Hamilton não estaria na frente, sabe? Então, não dá pra ter certeza. Exatamente. Eu acho que a síntese do seu comentário do Raposo você tira o Bottas, já que o Raposo falou, tira a Ferrari, se você tira o Bottas, não dá nenhuma certeza de que o Vettel pegaria o Hamilton e ultrapassaria, porque vocês sabem entregar uma coisa e passar a outra, vocês sabem muito bem disso. Né? Acho que já foi mencionado isso nesse programa até, inclusive. Campos, tem alguma coisa a adicionar? Tem. Quero arredondar do Bottas o seguinte, viu a entrevista dele depois da corrida, e houve uma polêmica muito grande que circulou até pelos twitters internacionais nessa segunda-feira, não sei se vocês viram, que é justamente o Toto Wolff deu uma entrevista e o chamou de wingman. Por isso que nós estamos brincando com essa expressão. Para o ouvinte que não está, né, que não fica ali tão ligado nos bastidores depois da corrida, e tem o café justamente para isso, tá certo o ouvinte, o Toto Wolff o chamou de wingman, que seria escudeiro. Né? Vamos traduzir da melhor maneira possível, embora não seja a tradução literal, é a melhor tradução a se fazer. E quando a repórter da TV inglesa foi entrevistar o Bottas, alguns minutos depois, a mesma repórter que eu já critiquei aqui de não saber fazer perguntas, depois que ela tomou uma encaixada do Hamilton, eu acho que ela acordou para a vida, talvez tenha até sido editorialmente chamada a atenção, ela começou a fazer perguntas. E ela fez uma coisa que o jornalista tem que fazer. Ela chegou e falou, olha, o Toto Wolff te colocou como um escudeiro. O que você acha disso? Simplesmente fez uma pergunta, isso não é ofensivo, isso não é agressão, isso não é diminuir, mas enfim. Tem muita gente que não sabe o que é jornalismo. E o Hamilton, inclusive, colocou na semana passada lá no Instagram dele uma coisa ridícula. Mas enfim, não vou entrar nisso agora, para não me estender. O bloco já está grande. Aí a entrevista do Bottas, o Bottas falou que isso machuca. A pressão do Bottas foi exatamente essa. Sempre, olha, ser chamado de escudeiro me machuca. Que coisa incrível. Né? O rapaz toma ordem de equipe na semana anterior, acata de maneira solene e fica ofendido por ser chamado de escudeiro. Para pensar na cama. Eu deixo essa para o ouvinte pensar na cama, porque as minhas prioridades devem ser erradas. O que o ofende, então, é ser chamado de escudeiro, sendo que é a proclamação do que a gente viu. É simplesmente a tradução, não é proclamação. A tradução exata do que a gente viu em Hockenheim. E ele se ofende pela expressão, ao invés da ordem, que é muito mais ofensiva, que é muito mais contra ele a ordem do que qualquer tipo de palavra, denominação ou colocação. Ouvinte, pense, por favor, escreva para o Café com Velocidade, que essa eu queria ouvir a opinião, se não dos colegas da mesa ou dos ouvintes também. Com certeza nós vamos ter as opiniões para a semana que vem, para os programas especiais que vem por aí. Os ouvintes vão nos abastecer de muito conteúdo, Fábio Campos e demais membros. Bom, o bloco agora, esse primeiro bloco, falando de Fórmula 1, vai terminando, e nós vamos discutir ainda muitas outras coisas que vem por aí. Tem uma corrida do Daniel Ricciardo, a situação Red Bull, Renault, que vai ser mencionada, e alguns outros aspectos desse grande prêmio que já ficam como spoiler para você que está ouvindo aí esse bloco 1, ouvir o bloco 2, essa segunda parte do GP da Hungria. Por enquanto,